Tá no ar mais um trailer de Star Wars Rogue One, e isso deixa a gente mais feliz do que mosca em tampa de xarope. E esse trailer traz várias novidades, e a gente vai falar sobre cada uma delas agora mesmo, então se liga aí. Oi, eu sou o Gustavo Cunha e tá na roda um trailer novinho de Star Wars Rogue One, cheio de detalhes super interessantes e muitas informações novas. Pra quem ainda não sabe, Rogue One se passa depois do episódio 3, quando Anakin Skywalker se torna Darth Vader, e antes do episódio 4, que é quando a gente conhece Luke Skywalker. E por que eu ainda tô aqui falando, né? Vamos direto pro trailer. O trailer começa com essa cidadela ocupada pelas tropas imperiais no planeta Jedha. Esse planeta Jedha é muito importante porque ele é um lugar que tem laços muito fortes com a Força. Nessa época, a Força e os Jedi já são quase uma lenda, mas nesse planeta, o culto à Força ainda é muito forte. Ele é quase um lugar sagrado para peregrinos e outras pessoas assim. Além disso, esse é o planeta de alguns dos personagens principais desse filme, como os personagens do Riz Ahmed e do Donnie Yen. A gente vê vários TIE Fighters aqui sobrevoando a cidade. E nós temos também essas naves de transporte imperiais descendo aqui, ó. Lembra dessas naves? Uma delas aparece explodindo no outro trailer, e mais adiante nesse mesmo trailer aqui. A gente tem essa torre aqui que parece ser um tipo de templo ou algo assim. Aliás, essa é uma cidade toda com um aspecto meio otomano, né? Meio Oriente Médio. Jyn Erso conversando com um velho e doente Saw Gerrera. Se você assiste aquela animação The Clone Wars, você conhece o Saw Gerrera. Ele aqui é o líder de um movimento rebelde no planeta Jedha. A seguir a gente tem essas duas pessoas chegando aqui, uma delas provavelmente seja a Jyn. Olha que demais, essa é a mesma cidadela que a gente viu antes, a gente vê ela aqui em um outro ângulo. Olha o tamanho desse destroyer, ele é maior que a cidade inteira. Essa cidade parece uma daquelas cidades da Idade Média que eram guarnecidas por muros ou construídas em locais elevados para dificultar as invasões. Mas se você tirar as naves, esse podia ser um cenário até de Game of Thrones. No cânone estabelecido para esse filme, consta que Jedha era o lar de um dos primeiros povos a explorar a natureza da Força e a aprender como usar a Força. Então, essa cidade deve ter milênios de idade, né? Essa imagem é sensacional. Essa parte aqui é basicamente igual ao primeiro trailer, né? Quando a Jyn descobre que vai ganhar uma missão, a Mon Mothma tá ali, e a gente já sabe que o Bail Organa, o pai adotivo da Princesa Leia, também vai aparecer nesse filme. E mais uma vez essa cena. Você nota que do primeiro para o segundo trailer, eles já deram uma tratada na imagem, né? Renderizaram os efeitos a mais ali. Cara, isso é demais. Olha essa nave. A gente até então não tinha visto essa nave no universo Star Wars. Bom, eu pelo menos não tinha visto, né? Essa é uma U-Wing, ou U-Wing, né? Que é uma nave que serve para fazer o desembarque de tropas rapidamente em zonas de combate e que também é ágil o bastante para dar cobertura a essas tropas pelo ar. É uma nave muito bacana. Aqui eles provavelmente estão no cockpit dessa U-Wing. Que bacana esse trabalho com a luz do sol, ó. E aqui a gente descobre que o personagem do Diego Luna, o Cassian Andor, é uma espécie de recrutador. Ele deve fazer outras coisas também, né? Na rebelião, todo mundo tem que bater o escanteio e correr pra cabecear. Opa, guarda essa frase, ó. Essa frase vai ser importante mais adiante. A gente vê aqui os personagens do Donnie Yen, o Chirrut, e o personagem do Jiang Wen, o Baze Malbus. E aqui eles parecem estar num planeta diferente, como a gente vai ver mais adiante. Essa cena é demais. Você notou esse cara aqui, ó, que tem um corpo relativamente normal, mas não tem nenhuma cabeça? Agora a gente é apresentado propriamente ao Chirrut, e a impressão minha, ou ele acabou de desviar um tiro aqui e ainda conseguiu acertar um Stormtrooper em cheio. Olha, pode ser só edição, mas pelo menos é o que tá aparecendo. E é claro que Chirrut não é um Jedi, mas como ele vive nesse planeta que é tão poderoso com a Força, ele pode ser um tipo de autodidata que tem uma sensibilidade para a Força, talvez. Talvez essa sensibilidade ajude ele na hora de lutar, quase como se fosse uma forma de visão. Muito bacana essa entrada. Aqui a gente pode dar uma olhada mais de perto nesse novo droid chamado K2SO, que eles chamam de K2. Esse é um droid de segurança do Império que foi reprogramado pelo personagem do Diego Luna para ajudar os rebeldes. Apesar de ter muito mais em comum com o IG-88, ele tem um quê de C-3PO, né? A voz deles é bem parecida. Uma coisa que eu imaginei quando eu soube que esse ia ser um droid do Império é que ele ia ter uma voz um pouco mais robótica,
Ou pelo menos não tão amigável, né? Afinal de contas, esse é um droide do Império. E ele foi reprogramado pelos rebeldes, obviamente. Mas vendo essa cena, uma coisa interessante de se pensar é que essa reprogramação pode ter deixado ele em algum lugar entre esses dois lados, como alguém que sempre foi ruim, tendo que se acostumar com a ideia de não ser mais ruim, mesmo sendo um droide, né? Como nesse momento em que ele diz, o capitão diz que você é uma amiga, eu não vou matar você. É quase como se ele estivesse se acostumando com essas novas maneiras de agir. Chega até a lembrar um pouco o Sheldon Cooper do The Big Bang Theory, não lembra? Acho que isso pode render umas situações bem engraçadas no filme. Cara, essa cena é demais, a Estrela da Morte eclipsando o Sol, e aqui embaixo a nossa querida cidadela, ó, aquela mesma que a gente tinha visto antes no comecinho do trailer. E aqui o personagem do Ben Mendelsohn, o Orson Krennic, que é o diretor de pesquisas de armas avançadas do Império, ou seja, o encarregado de fazer todo esse circo funcionar. Interessante, né? Um personagem com o nome de Orson em Star Wars. Olha aí, ó, o U-Wing desembarcando alguns soldados. K2 diz as probabilidades, e isso aqui é um fanservice básico, né? C-3PO também faz isso em O Império Contra-Ataca, na trilogia antiga. E essa cena toda aqui já é em outro planeta chamado Scarif. Esse planeta paradisíaco, com belíssimas praias e instalações militares imperiais de última geração. O Império usa esse planeta como base para as instalações que estão servindo para construir a Estrela da Morte. Uma das coisas que eu imagino é que esse planeta esteja sendo usado principalmente para mineração de Kyber Crystal, que são os cristais que fazem os sabres de luz funcionarem. Esses cristais também são responsáveis por fazer funcionar alguns outros tipos de armas de destruição de massa. Talvez seja por isso que o Império resolveu construir a Estrela da Morte na órbita de Scarif. Ó, se você assiste aquela série da HBO, The Night Of, esse aí é o protagonista, ó, o Riz Ahmed. O nome do personagem dele é Bodhi Rook, e ele é um ex-piloto do Império que agora luta ao lado dos rebeldes. Olha essa cena, como ela é bacana, ó. A gente descobre que a versão 2016 dos X-Wing já vem com faróis de neblina, né? E eles provavelmente estão naquele mesmo planeta em que o Donnie Yen e o Jango Wen estão naquela cena anterior. Eles estão atacando uma instalação do Império. Como o próprio Gareth Edwards, o diretor do filme, sempre disse, esse é um filme de guerra, e acho que nós vamos nos lembrar disso muitas vezes durante o filme. Esse lance de tropas indo de um lugar para o outro e batalhas com armas mais convencionais. Curiosidade, esse andador que a gente está vendo aí não é um andador AT-AT, e sim um andador AT-ACT, que é um pouquinho maior e que também pode ser usado para transporte de carga. Você pode notar isso por causa desse detalhe aqui do lado, ó. Sobre essa cena, e eu pra variar tenho uma teoria, mas eu vou falar sobre isso ali no finalzinho do vídeo, porque isso pode se tornar um spoiler e eu não quero estragar a surpresa de ninguém, né? Já já a gente volta pra essa cena. Olha isso, ó, aqui a Jean tá mais pra lá do que pra cá mancando e com uma cara de pouquíssimos amigos, né? Tá tão enfurecida que resolveu enfrentar um TIE Fighter com uma pistola. E essa última cena parece ser no interior do U-Wing. E pra terminar a volta dele... E a questão que fica aqui é qual o tamanho da participação do Darth Vader nesse filme. Será que em algum momento ele vai entrar na ação propriamente dita, naquele estilo, se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo? Muita gente acredita que sim. Eu acredito que ele pode realmente partir para ação. A questão aqui é que a gente já sabe que no final do filme eles vão conseguir roubar os planos da Estrela da Morte. Qualquer um que tenha assistido a Uma Nova Esperança sabe disso. A questão é como eles fizeram isso e a que custo. Esse filme mostra um momento em que a rebelião ainda não parece estar totalmente estruturada. Bom, na verdade ele nunca teve completamente estruturada, né? Mas agora a gente pode ver esse universo que a gente conhece tão bem por um ponto de vista inteiramente diferente. Não mais a perspectiva dos grandes cavaleiros, mas sim a perspectiva dos peões, os soldados que precisam lutar sem sabres de luz e sem a força como aliada. Bom, e agora a gente fala sobre aquela teoria que eu tenho que pode ser um spoiler, lembra? Então, se você não quiser saber o que é, dá um likezinho aqui embaixo, se inscreve no meu canal e troca de vídeo, certo? E muito obrigado por ter ficado até agora. Você ainda tá por aí? Ah, então tá. A gente viu naquela cena do planeta à noite que o Baze Malbus diz pro personagem do Donnie Yen: destruíram nosso lar. E aqui eles estão em outro planeta, esse planeta em que os X-Wing estão atacando essa base imperial. Pois é, tanto o Baze quanto o Chirrut são nativos de Jedha, aquele planeta que a gente conheceu no começo do trailer. Sendo assim, pelo que ele acabou de dizer, eu acho que naquele momento em que a Estrela da Morte se posiciona sobre o planeta, ela realmente atira em Jedha. E essa cena
cena aqui são os heróis fugindo do planeta que tá se desintegrando. É óbvio que é um padrão de destruição diferente do que aconteceu com Alderaan em Uma Nova Esperança, mas a Estrela da Morte pode estar sendo testada, eu não sei. É isso que eu acho. Infelizmente, esse planeta tão singular com a força vai acabar virando história. Pois é, eu nem vi o filme, mas já tinha um certo carinho por esse lugar, né? Além disso, o objetivo da missão é roubar os planos da Estrela da Morte, não evitar que ela destrua algum planeta. E em algum momento o Império tem que fazer um teste com essa arma e dar ela por terminada, né? Como bem-sucedida, que é como a gente encontra ela no episódio 4. Enfim, eu tô com grandes expectativas para esse filme, eu acho que pelo menos visualmente ele vai ser espetacular. Eu confio muito no Gareth Edwards e mesmo que a Disney tenha solicitado algumas refilmagens, cara, como eu odeio essa palavra. Mesmo com as refilmagens, eu sou como Fox Mulder, eu quero acreditar. Então, que venha Rogue One e que ele seja um soco no nosso estômago. Bom, por hoje era isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um likezinho aqui embaixo que eu vou ser eternamente grato e se inscreve aqui no meu canal porque toda sexta-feira tem um vídeo novo. Se você puder também compartilha esse vídeo para que os seus amigos fiquem sabendo das novidades. Além do mais, isso me ajuda a divulgar o canal e a manter ele no ar. E eu também vou deixar aqui em cima alguns outros vídeos meus para você curtir também, certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.